Deus. Boa tarde. Vamos começar. Para mim, estou começando o ano fazendo a palestra aqui hoje, né? Então a gente está pensei em trazer alegria. Vamos falar sobre a alegria, porque nós passamos momentos difíceis, a Terra está num momento tumultuado, são guerras, são tantas situações e nós também andamos estressados, agitados. Então vamos falar de alegria, né? Mas a maior parte das pessoas confundem, tem uma visão distorcida da alegria, ainda uma alegria muito material, confundem, risos exagerados, são sensações intensas, né? Que são puramente sensoriais. Não é uma alegria profunda, né? Não há nada demais em ser risonho, ser alegre. Olha, Chico me deu um sorriso lindo ali, né? Não é nada demais. Chico Xavier não era triste, Chico Xavier era alegre. Meu pai, Peixotinho, era uma pessoa muito alegre, sempre com uma brincadeira, né? Porque essa alegria de viver é um atributo natural de toda criatura humana. É herança que nós trouxemos, nós somos filhos de Deus, então é a nossa herança divina. Eu consigo de passar aqui o slide. O mouse. Deus pôs na fonte da vida a alegria por troféu. Flores desfilam no campo, estrelas brilham no céu. Quando a gente estiver triste, olha a natureza. A natureza, Deus caprichou muito nesse nosso planetinha azul. Ele é muito bonito. Nós temos as flores. Esse ano, não sei se vocês repararam, mas eu reparo bastante, os ipês amarelos em agosto e setembro, foi uma explosão. Eles ficavam brilhando em amarelo, né? Para quê? Para nos dar alegria, essa alegria de ver a natureza a cada dia. Quando a gente está um pouco triste, olha uma flor, olha uma paisagem, aquilo vai ajudando a gente a superar aquele momento de tristeza, né? Agora, Deus nos proviu de tantos motivos de alegria. E qual a razão da nossa tristeza? Leon Denis nos fala que o objetivo da evolução, a razão de ser da vida, não é a felicidade terrena, como muitos erradamente creem, mas o aperfeiçoamento de cada um de nós. Nós não estamos aqui para a nossa felicidade, não é da agora, daqui. Nós estamos aqui para aprendermos, para nos melhorarmos. E esse aperfeiçoamento devemos realizá-lo tanto por meio do trabalho, do esforço, de todas as alternativas, da alegria e da dor. Então, não é só o trabalho, precisamos trabalhar, precisamos servir para que a gente possa desenvolver, até que nos tenhamos desenvolvido completamente e elevado ao estado celeste. Vai demorar mais um pouquinho, mas nós já melhoramos, nós já caminhamos um pouco. Nós não somos mais daquele povo que estava no circo romano aplaudindo os leões, devorando os cristãos, né? Nós não estamos mais nessa época, nós já caminhamos um pouquinho mais, né? E se há na Terra menos alegria do que sofrimento, é que este é instrumento por excelência da educação e do progresso. Um estimulante para o ser, que sem ele ficaria retardado nas vias da sensualidade. A dor física e moral forma a
sabedoria é o prêmio. Então, quando passamos por dificuldades, se aproveitamos aquele momento de sofrimento, nós vamos evoluir um pouquinho mais. Olha o que Emmanuel nos fala na página Regozijemos. Ninguém é tão infeliz que não possa produzir alguns pensamentos de bondade. Pensamento, posso estar triste do jeito que for, mas não é tão infeliz que eu não possa pensar alguma coisa boa para o nosso irmão. E nem tão pobre que não possa distribuir alguns sorrisos e boas palavras com os seus companheiros na luta cotidiana. Pode distribuir sorrisos de mão cheia por aí, né? Tristeza de todo instante é a ferrugem nas engrenagens da alma. Lamentação, quanto mais, é ociosidade ou resistência obstrutiva. A alegria, ela é prazer da alma. Prazer ainda temos associado à nossa origem animal, ainda nos fala, né? A alimentação, ainda temos essas necessidades instintivas, mas nós vamos evoluindo. Nosso psiquismo vai passando, saindo das sensações que são os instintos, vamos para a inteligência, a razão, vamos desenvolvendo, e mais do que a razão, a inteligência, o discernimento. Vamos desenvolvendo a sensibilidade, vamos sabendo o que é certo e o que é errado, o que fazer e o que não fazer. E quando desenvolvemos mais um pouco, nós vamos chegar no amor. Vamos conseguir amar. Atravessamos séculos e séculos para aprender a amar. Não aquele amor material, não aquele amor carnal, possessivo, mas o amor verdadeiro, o amor que nos une a todos como irmãos. Nós acabamos amarrando a alegria, um prazer, e acabamos nos confundindo, exagerando, né? Pessoas que buscam compulsivamente a alegria e acabam entrando outros bares, através da bebida ou através das drogas, por momentos rápidos de ilusão, de euforia. Não é nem alegria, é euforia causada ou pela droga, ou pelo álcool, ou mesmo por situações que a gente se agita demais e acha que está tendo alegria. Mas não é realmente, né? Vinícius de Moraes tem um poema que, sábado, ele fala: nesse momento, todos os bares estão repletos de homens vazios. Porque estava todo mundo, porque hoje é sábado, é um dia de excelência para isso, né? Tem um escritor, Viktor Frankl, ele é um psiquiatra, ele já era psiquiatra, era um judeu alemão e foi um campo de concentração. E viveu muitos anos no campo de concentração e sobreviveu ao campo de concentração. E ele observando no campo de concentração os que sobreviveram, os que resistiam mais, não eram os mais jovens, não eram os mais fortes, era aquele que descobriu que a busca do espírito não busca o prazer, busca o sentido. Não procura a satisfação de suas necessidades, procura no mundo tarefas e objetivos que tenham sentido. Então, essas pessoas que tinham um sentido na vida, ali satisfação de necessidade nenhuma, né? Nem comer, eles não comiam, mas elas tinham, foram as que conseguiram sair do campo de concentração.
porque tinha um sentido, tinha um sonho, tinha uma esperança, tinha alguma coisa que elas não podiam se entregar, não podiam desmoronar ainda, né? E nós somos espíritos eternos, né? Nós não somos. E ficamos buscando o nosso prazer, buscando errados prazeres, custando, acabamos sofrendo muito para a gente poder encontrar a nossa verdadeira alegria, né? A satisfação emocional que a gente tem, ela nos leva à alegria. E o prazer é físico e depende de circunstâncias externas, não estão com a gente. E já a satisfação emocional, ela é psíquica, ela é interna, está ligada ao nosso perispírito e não depende do corpo físico para se satisfazer. É a alma que regozija-se. Por exemplo, uma satisfação emocional, uma realização profissional. Então, se nós trabalhamos naquilo que gostamos, aí eu já falo mais ainda, a gente tem de gostar do que trabalha. Nem sempre a gente pode trabalhar naquilo que a gente gosta, mas a gente pode gostar daquilo que a gente está trabalhando, gostar do que a gente está fazendo. E aí a gente tem prazer em ir trabalhar. Não é pesado para a gente acordar cedo e sair para trabalhar, porque a gente gosta daquilo que a gente está fazendo. Então a gente tem uma satisfação emocional com o nosso trabalho. A realização afetiva também. Temos prazer, temos paz em nossos corações quando amamos e também não tememos perdas nem separações, pois sabemos que são temporárias, pois o amor nunca acaba. Então, casais que um já partiu, aquilo ali no futuro vão se encontrar. Aquele amor passa acima dessa vida, dessa circunstância, né? O reconhecimento social que a gente tenha, né? Chico Xavier tinha um motivo de tristeza. Era quando, consciente ou inconscientemente, batia por alguma falta. Porque dói na consciência deixar de fazer aquilo que me cabe realizar. E o maior motivo de alegria é a consciência tranquila. Nós vamos chegar um dia lá. Nós caminhamos para isso, né? Para ter essa tranquilidade de espírito, de saber que o que me faz triste, o que me traz tristeza, ele não está agindo da maneira que eu deveria estar agindo com o meu próximo, com o meu companheiro de jornada, né? O espírito que está saudável, ele é pacificador. Ele é pacificador. Jesus pediu a Pedro diversas vezes: apacenta minhas ovelhas. Mas quando Pedro já tinha se pacificado, após a morte de Jesus, e foi Pedro que apacentou as ovelhas, foi Pedro que congregou os companheiros para continuar o trabalho de Jesus, né? Então, conhecer Deus, confiar em Deus. A paz, os discípulos todos usavam, né? A paz seja convosco. Fortalecimento da vontade firme no bem. E a verdadeira alegria na entrega da criatura nas mãos de Deus, pois sabendo que Deus tudo provê e tudo socorre. Não nos deixe sozinhos. Não nos deixe sozinhos. A alegria se ampara no ânimo, alma, e é difícil manter o ânimo na adversidade se não confiamos em Deus. Quando a gente confia em Deus,
na dificuldade que a gente está tendo, a gente sabe que aquilo vai passar, que nós vamos superar aquilo. Né? No mundo tereis aflições, tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Tem bom ânimo, alma boa, alma saudável, né? O otimismo o pessimismo envenena a alma, envenena a fonte da vida, é a sepultura da alma e vai marcando a gente como uma lepra, como uma cancereza, vai marcando nossa alma com feridas difíceis de curar. Porque é uma frasezinha que nós recebemos do meu pai: em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Tribulação, todos nós passamos aqui na terra, ninguém veio aqui para o lazer. Todo mundo veio aqui, tem um pezinho ali para incomodar, para doer, para nos trazer problemas, né? Mas se a gente mantém o nosso otimismo, se a gente nos mantém firme, a gente supera essa dificuldade. Esperança é desafio sem igual, sem concorrente. Sobre os rios desta vida, nadando contra a corrente. Então nós vamos nas dificuldades, aquilo ali está amarrando a gente, mas a gente vai nadando contra a corrente, que é muito mais difícil, né? Ou mesmo navegando, a gente vai, não é aquele mar tranquilo, não é um rio, o rio está encapelado, é cheio de... esqueci o nome. Ondas, corredeiras, cheias de corredeiras, mas a gente vai remando e vai mantendo na gente essa força, porque temos fé em Deus, confiamos. E quando a gente fala de alegria, a gente, trouxe aqui hoje, mas nem vou pegar, o livrinho Poliana. Não sei quem leu aqui, eu era adolescente, na minha casa era leitura obrigatória, ler o livro Poliana. E Poliana, ela tem uma passagem no livro em que ela fala para um pastor, que o pai dela era pastor também, e que tinha vezes que ele queria desistir da missão dele, do trabalho dele, mas ele só não desistia pelos pedacinhos alegres que tinham na Bíblia. O pastor olhou para ela e o pai um dia contou, são 800 trechos no Evangelho que nos fala de alegria. 800. Rejubilai-vos no Senhor, alegrai-vos. Emmanuel, na página Evangelho e Alegria, no livro Roteiro, ele nos fala: Evangelho não é religião de tristeza e amargura, é cântico de beleza e alegria. E aí, nessa página desse livro Roteiro, a página Evangelho e Alegria, ele vai enumerando uma parte daquelas 800 passagens que fala de alegria no Evangelho. E um dos primeiros, paz na terra e boa vontade entre os homens. É o primeiro cântico de alegria anunciando a chegada de Jesus, anunciando uma nova era para a terra. É uma era que nós vamos deixar de ter um Deus vingativo para termos um Deus Pai, um Deus de amor, um Deus misericordioso, que nos acolhe, que nos conforta e que nos dá coragem para seguir em frente, né? E aí fala, quando Jesus nasceu, já começa de Maria, quando o anjo vem anunciar, ela fala, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Maria já
se alegrando com a notícia que ela ia receber Jesus. O clarão da estrela iluminando a manjedoura humilde e a mensagem dos anjos acordando os pastores: eis que vos trago uma boa nova, que será de grande alegria para todo o povo. E até hoje ainda é motivo de grande alegria os ensinamentos que Jesus veio nos trazer. E Jesus começou o apostolado dele numa bodas, numa festa, né? Comemorando o nascimento de uma nova família. E por onde ele passava, Jesus não falava em templos fechados, templos de pedra, escuros, não. Ele falava na natureza, ele falava no sol, ele falava na beira do rio, na beira do lago, ele falava rodeado de plantas, passarinho passando, né? Então, cântico de alegria. Os doentes, os aleijados, os doentes mentais foram curados por ele. E ali, cada um que ele curava era um tipo de alegria para aquela comunidade, para aquela família. Ele ia levando, né? O sermão da montanha é coisa mais linda, coisa de mais ânimo, de esperança que traz para a gente. Somos bem-aventurados. Sejamos nós aflitos, sejamos misericordiosos, sejamos pobres de espíritos, todos nós somos bem-aventurados por Jesus. Cada um vai ter uma parte daquilo que está plantando, que está semeando, né? Ressurreição de Lázaro, da filha de Jairo, devolvendo a vida do filho da viúva, devolvendo a vida e a alegria para aquelas pessoas, né? Jesus nos traz a libertação de medos e de dores que a gente tinha. O Evangelho é um cântico todinho de alegria, né? Porque Jesus nos ensinava com parábolas, crianças espirituais que nós éramos e que somos até hoje, ainda estamos aprendendo. Ele ensinava com parábolas, contava historinhas para a gente poder entender a alegria, sabendo que a alegria ela está em Deus, né? Tanto podia ser a parábola da pérola, da dracma perdida, da ovelha perdida, a alegria por se encontrar aquilo que se perdeu. E a alegria por nos encontrarmos. A alegria dos céus quando nós voltamos para o bom caminho, né? A alegria real, ela é interna, ela está dentro da gente e não se extingue. Ninguém pode tirar a nossa alegria. A tristeza é periférica, passa rápido pelo espírito, mas a alegria do justo vai estar. O salmo tem um choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, e mesmo assim, se a gente pensar, pode até durar mais tempo, se a gente pensar numa encarnação que a gente sofreu, numa outra poderíamos ter um pouco mais de alegria, compensando o aprendizado que a gente teve nessa encarnação de sofrimento, né? Precisamos ter equilíbrio na nossa alegria, não extrapolar, não passarmos do ponto da nossa alegria. E Zé Grosso tem essa quadrinha: na dor que nos atormenta, há mais paz e calmaria. A alma não se sustenta, é nos excessos de alegria. Nos excessos, não é na alegria, é nos excessos que nós estamos querendo sempre mais, sempre mais. E vamos buscando coisas que vão nos entorpecendo o sentimento real do que é alegria. Então, a alegria não é porque nós não é
boa, não é, ela é perigosa quando nos torna o centro dos acontecimentos, né? Quando falamos demais de nós mesmos, quando acarreta desesperança no outro, quando a gente fala tanto disso que eu tenho, que eu faço isso, que aquilo, e o outro, coitado, vai se sentindo diminuído, vai se acomodando, né? E também quando nós não estendemos ao outro os benefícios que nós recolhemos. Quando ela não é produzida em nós mesmos, não foi construção nossa, essa alegria não é muito boa, né? Agora, Jesus deu algumas lições com relação à alegria, de formas equivocadas de alegria. Por exemplo, a alegria da posse. O que Jesus fala para o moço rico? Vá, vende tudo o que tens e reparte com os pobres, e terás um tesouro nos céus. É a alegria do desprendimento, do desapego. O LX aí, vamos desapegar, né? do que nos amarra, que nos prende. A alegria do poder. Jesus diz para Pilatos: nenhuma autoridade terias se do alto não te fosse dada. Então, até o poderoso é por permissão de Deus. Ele não tem aquilo, não é dele, não é temporário aquilo, né? A alegria do dinheiro, do acúmulo de bens. Acautelai-vos e guardai-vos da avareza. A vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E tem aquela passagem, né, que Lucas fala, que Lucas narra, né, e que Jesus fala, que aquele que acumulou muitos bens e ele foi dormir tranquilo, né, e achando que agora ele podia viver tranquilo, estava com os celeiros cheios, e aí pergunta: o que tens preparado para quem será? Chama inclusive de insano. Essa noite virei buscar a tua alma, e o que tens acumulado para quem será, né? E até a alegria de sermos reconhecidos como bons. O moço rico falou para Jesus, né, que Jesus era bom, e Jesus respondeu para ele: por que me chamais de bom? Ninguém é bom senão o Pai que está no céu. Bom é Deus. Nós, se Jesus disse que ele não era bom, que dirá? Estamos longe disso aí, né? A verdadeira alegria, o regozijo pela alegria alheia. É difícil, né? A gente pode ser solidário na tristeza, mas quando o outro está feliz, a gente olha assim meio de lado, né? Júbilo pelo bom caminho do outro. Na parábola do filho pródigo, o pai prepara um banquete, porque aquele filho que estava morto, ele reviveu, ele voltou para casa para pedir ajuda ao pai. Alegrarmos por nós já nos sensibilizarmos com os ensinos e com as palavras de Jesus. Por estarmos no trabalho em busca da alegria real. E quando a gente trabalha para o próximo, a nossa alegria é muito maior, né? A gente conversa muito, a gente trabalha como voluntária na Terra da Luz, a gente falou aqui, e a gente sai de lá feliz. A gente sai assim, numa alegria enorme, porque até brincamos uma com a outra, que a gente fala assim: a gente, quando vem aqui, a gente recebe mais do que a gente doa. Porque a gente recebe essa alegria real, né? Por estarmos, estamos trabalhando para isso. Por já percebermos que a felicidade é um trabalho interior, que nunca depende de forças exteriores. Viktor Frankl, num campo de concentração, com aqueles companheiros, desenvolvendo um pensamento sobre o desenvolvimento do nosso psiquismo, no sofrimento, né? E por nós já compreendermos a
vontade de Deus e nos esforçarmos para aceitá-la. Entender que a nossa alegria, a alegria cristã, não consta dos prazeres do inconsciente, mas da sublime certeza de que todas as dores são caminho para o júbilo imortal. Tudo que nós passamos, tudo que nós sofremos, tem um motivo de ser. A alegria espontânea realça a beleza e a naturalidade dos comportamentos humanos. O coração alegre aformoseia o rosto. Está no livro da sabedoria. Então, olha, para tirar ruga é uma beleza. Manter o coração alegre, a gente acaba ficando mais bonita, não é? E cultivar o reino de Deus em nós facilita-nos a aprendizagem de que a alegria real não é determinada por fatos ou por forças externas, mas se encontra no silêncio da própria alma, onde a inspiração divina vibra incessantemente. Então, cultivar em nós a felicidade, a alegria está dentro de nós, porque nós sabemos que é a inspiração divina. Nós somos filhos de Deus e recebemos essa dádiva, essa herança divina de termos alegria dentro de nós. Vou ver aqui uma poesia de Cecília Meirelles que fala sobre a alegria. No fundo de um poço deitei a alegria, dizendo-lhe: espera que eu volto algum dia, com louros e rosas, amor e poesia. No fundo de um poço, por que a deitaria? Por que desprezava a sua companhia? Pensei que no mundo muitos padeciam. Ai, como eu pensava, e não a queria. No fundo de um poço, deitei a alegria. Chegaram os tristes por quem eu sofria, consigo levar. De longe eu via, nunca perguntaram a quem pertencia. Sofrer por sofrer, só mesmo eu sofria. Os outros apenas querendo alegria. No fundo à beira do poço, voltarei um dia, pousarei meu rosto na água negra e fria, em ramos serenos de amor e poesia. Direi meu segredo, sem melancolia, e na água profunda, sem noite nem dia,